transtornos no trânsito, muito engarrafamento, que nos impediu de chegarmos até aqui no horário no início do culto. Quem me conhece, sou o pastor Jailson, sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana dos Missionários 4, cujo pastor é o pastor titular, o nosso reverendo Silvano. Está comigo a minha esposa, Vânia, está ali atrás, as minhas duas filhas, Débora e Ruth, que também me acompanha, e conosco também, os irmãos já devem conhecer, o presbítero Edilson e a sua querida família, está conosco também, tá bom? Meus amados, assim como foi solicitado, falássemos um pouco sobre a questão da reforma, nós queremos ler dois textos nesse instante. Um texto bastante conhecido, que é Romanos capítulo 1, versículo 17. Depois nós iremos ler Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 1, versículo 17, basicamente aí na letra B do versículo. Romanos 1, 17, os irmãos já conhecem bastante esse texto. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Muito bem, o próximo texto é o capítulo 5, apenas os 3 primeiros versículos. Diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Continuar a perseverança, experiência, esperança. E aí, meus irmãos? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui nesta noite. Rogar ao Senhor que nos abençoe, nos ajude. O Senhor venha falar por meio da tua palavra nesta noite. Abençoa, Senhor, para que possamos aprender mais, sermos edificados, crescermos, Senhor, no conhecimento da tua palavra e assim possamos colocá-la em prática, sabendo que é uma palavra viva, que ela é eficaz. Por isso te rogamos, fala aos nossos corações nesta noite. Nós assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, para falar de reforma, nós precisamos voltar um pouco na história, para que assim possamos compreender um pouco como se tratou em relação à reforma. Em 1517, aconteceu um marco da história da humanidade, um divisor de águas. Foi basicamente a reforma protestante, que foi estabelecida ali com Martinho Lutero. Mas antes de Martinho Lutero dar esse pontapé inicial da reforma, existe muito dos bastidores que precisamos conhecer um pouco. Vale salientar, meus queridos irmãos, que é enganoso quando diz que a primeira igreja cristã foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Não é verdade. A primeira igreja foi a igreja dos discípulos, que o Senhor estabeleceu. Esta igreja que ali em Atos dos Apóstolos crescia no meio da pregação da palavra, ia se desenvolvendo. Na medida que a palavra era pregada, o número dos discípulos crescia e ali a igreja do Senhor era estabelecida. E vale salientar que esta igreja cristã foi perseguida pelo Império Romano, assim como o Senhor Jesus também foi perseguido. Assim como perseguiu os profetas, perseguiu o Senhor Jesus e agora perseguiu os discípulos do Senhor Jesus. E a igreja era ferreamente perseguida pelo Império Romano.
E acontece, meus queridos irmãos, que em um determinado momento houve uma conversão, vamos assim dizer, do imperador Constantino. Conta a história de que ele se converteu ao cristianismo, e assim aquela igreja que era perseguida deixa de ser perseguida, porque agora é a igreja do Estado. Ela agora tem um nome, se chama Igreja Apostólica dos Apóstolos Universal, que é católica, de Roma. Então esta é a Igreja Católica Apostólica Romana. Sempre que um imperador aceitava a fé, todos os seus súditos automaticamente também se diziam cristãos, não é? Eles entravam sem nenhum filtro, e esse foi o problema na trajetória da igreja, porque quando o imperador se convertia, quando o rei se convertia, os seus súditos automaticamente passavam a ser cristãos, mas não havia um filtro, não havia um fator muito importante chamado arrependimento, fé tão somente em Jesus, não. Eles passavam automaticamente e não havia um filtro. E a igreja passou a conviver assim por muito tempo. E acontece que em 323, irmãos, o cristianismo, como já disse, ele passou a ter a proteção oficial de Roma. E algumas questões que merecem destaque. No ano de 375 houve a instituição do culto aos santos. O que acontece, irmãos? Quando aquela igreja primitiva era perseguida, mas que lutava pela fé uma vez que foi entregue aos apóstolos, eles perseveravam, eles enfrentavam a adversidade, combatiam, davam suas vidas pelo Evangelho. Mas quando o Império agora trouxe essa igreja para o Império, acontece que o Império já tinha os seus deuses, tinha as suas adorações, tinha já os seus cultos pagãos. Para vocês terem uma ideia, toda cidade brasileira existe um santo protetor, ou um padroeiro ou uma padroeira. Isso não foi coisa que caiu do nada. Toda cidade romana havia um padroeiro ou uma padroeira. Então toda cidade brasileira também tem. Por quê? Porque é a Igreja Católica Apostólica Romana que foi infiltrando todas essas adorações aos santos. Então o que acontece, meus irmãos? Acontece que em 323, quando a igreja passou a ser protegida pelo Império Romano, começou a acontecer tudo isso. Então, como estava falando, o culto aos santos, em 375, no ano de 431, o concílio de Éfeso, cidade que pontificava a deusa Diana, divindade feminina, pagã, instituiu o culto a Maria. Os irmãos sabem como Maria foi chamada mãe de Deus? Então chega lá o bispo, junto à congregação, e diz assim: Jesus é Deus? O povo é. Maria é mãe de Jesus? É, então Maria é mãe de Deus. Isso é um recurso filosófico indutivo, parte de um princípio verdadeiro e termina com uma inverdade, com uma mentira. Então veja, meus irmãos, que aos poucos eles iam atribuindo e ajustando o cristianismo, que outrora era perseguido, mas que agora fazia parte do Império Romano, estava sendo ajustado à fé dos romanos. Não era o cristianismo que estava moldando o Império Romano, era o Império Romano moldando o cristianismo. E as coisas começam a acontecer, tudo isso. E meus queridos irmãos, não termina por aí. No ano 503 surge a doutrina do purgatório. Em 783 inicia a adoração às imagens e relíquias. E em 1090 inventou-se o rosário. Para completar, em 1229 a leitura da Bíblia foi proibida. Ninguém poderia ler a Bíblia no seu clero. Pois bem, pode-se dizer que a gota d'água, melhor falando, foi a questão da venda de indulgência. Isso foi um jogo de marketing muito grande que o Papa Leão X, colocou nas mãos de João X, que ele foi o encarregado pelo Papa de levantar recursos para a reconstrução do templo de Pedro mais uma vez. Então o que é que acontece? Começaram a vender terreno no céu agora, ser comprado, tinha direito, tinha
papel registrado no cartório aqui que você tinha direito. Então as pessoas começaram, isso foi um estupim. E aqui entra uma figura de um monge chamado Martinho Lutero, um homem piedoso, católico, que se martirizava muito, porque ele sabia que carregava no seu sangue o pecado que foi herdado desde lá do Éden. Ele sabia que era pecador, mas ele buscava essa justificação e se martirizava e cumpria com todos os rituais, os dogmas, mas não encontrava paz em seu coração, não encontrava a certeza de que foi justificado, tornar-se justo. E acontece que, examinando exatamente os escritos do apóstolo Paulo, quando ele se depara com Romanos capítulo 1, no versículo 17, que diz, o texto que nós lemos: o justo viverá pela fé. E ele começa a analisar, Lutero começa a analisar, ele era um doutor, era um teólogo, era professor, e ele começa a analisar as escrituras, começa a analisar a carta de Paulo aos Romanos, e esse texto é fundamental para a sua vida, porque diz que o justo viverá pela fé, mas não era assim que era ensinada na igreja. Você era justificado mediante a fé com obras. E aí vinha a luta, uma luta terrível que travava-se na mente. Quando ele se depara com esse texto, meus queridos irmãos, ele percebe que o caminho está equivocado. O justo viverá pela fé, é pela fé que ele será justificado. E ele começa a analisar esta carta de Paulo aos Romanos, porque Paulo, meus queridos, ele é o teólogo da justificação. Paulo é o teólogo da graça. Paulo é o teólogo da eleição incondicional. Paulo é o teólogo, meus queridos irmãos, que nos apresenta a doutrina da perseverança, a doutrina que nós conhecemos, doutrinas basilares da nossa fé cristã. Eleição incondicional, predestinação, tudo Paulo vai tratar. É uma carta recheada de muita gordura aqui, meus queridos irmãos. E Paulo começa a se Lutero começa a se alimentar dos escritos do apóstolo Paulo, ele começa a ser impactado, o justo viverá pela fé. E quando ele se debruça mais, quando ele chega no capítulo 5 e vê o que Paulo escreveu, meus queridos irmãos, no capítulo 5, Lutero ele vai perceber, quando ele começa também a examinar a carta de Paulo aos Romanos, e se depara com esse texto, capítulo 5 diz: justificados, pois, mediante a fé. Lutero diz: mas está tudo aqui equivocado. A justificação é por meio da fé, e as obras não entram aqui. Este mesmo apóstolo que escreveu aos Romanos também escreveu uma carta à igreja de Éfeso, aos Efésios, no capítulo 2. Que ele diz que nós somos feituras de Deus para as boas obras, salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras de Deus para as boas obras. Tudo se encaixa, as pedras vão se ajustando, e Lutero cada vez mais fica consciente de que a justificação é tão somente por meio da fé. E o que é que acontece, meus queridos irmãos, ao saber de tudo isso? Ele não se conforma. A reforma ali começa a ter um pontapé inicial. Ele chega ali no castelo de Wittenberg e estabelece ali, fixa as suas 95 teses. E ele espera ter um debate teológico com os doutores da igreja, para que assim ele possa persuadi-los na verdade, para que eles encontrem a verdade que ele acabara de encontrar. Lutero não queria, meus queridos, formar uma nova igreja. Ele não queria deixar a igreja porque queria se casar, como foi colocado. Nada disso.
Lutero queria reformar a igreja. Lutero queria que um reavivamento acontecesse na vida da igreja, para que eles retornassem às Escrituras, porque estavam correndo às margens das Escrituras. E só existe um avivamento ou um reavivamento com o retorno às Escrituras. Não existe avivamento ou reavivamento sem que nós voltemos para as Escrituras. Não é um movimento, não é da força do homem, não. Isso aqui é um retorno às Escrituras. O que estava acontecendo com Lutero foi o que aconteceu com o rei Josias, tão jovem, mas na construção do templo encontraram a palavra de Deus escanteada. Ele lê a palavra de Deus, rasga as suas vestes, e ali acontece um avivamento na história do povo de Deus. O povo se compromete mais uma vez com Deus. E o que acontece aqui, meus queridos irmãos, nesse momento, o que acontece é um avivamento, um reavivamento que Deus está promovendo na história. O mundo foi outro depois da Reforma Protestante. Foi outro. Por isso que no início eu disse que foi um divisor de águas, e foi sim. O mundo é outro. Depois de Lutero, meus queridos irmãos, a igreja não aceitou esse reavivamento, a igreja não aceitou se voltar à palavra de Deus. Lutero, ele tem que fugir para o castelo do seu grande amigo, e é ali que ele compõe o hino Castelo Forte, olhando para um castelo refugiado, com seus muros fortes, mas ele diz: Castelo Forte é o nosso Deus. Não são esses muros aqui, é Deus que é o castelo forte, o nosso castelo forte. E aí ele faz a tradução da Bíblia. Deus traduz para o alemão. Ele começa a traduzir toda a palavra de Deus. E a reforma, meus queridos irmãos, começa a tomar forma. E mais à frente, o que é que acontece? Os reformadores, depois de Lutero, precisam definir os pilares da fé reformada. E que pilares são esses que eles estabelecem para defender a fé reformada? São os solas. Bem depois de Lutero, os reformadores tiveram a necessidade de estabelecer como um credo da fé reformada os solas da reforma. Sola Escritura, somente a Escritura. Solos Cristo, somente Cristo. Sola gratia, só a graça. Sola fide, só a fé, que é esta que nós estamos tratando hoje, que é pela fé mesmo. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. E é sobre, meus queridos irmãos, o sola fide que eu gostaria de tratar com os irmãos. Paulo trata de forma contundente esse tema em suas cartas, principalmente nesta carta aos Romanos. Principalmente. Quando Paulo escreve, meus irmãos, esta epístola por volta do ano 57 depois de Cristo, na cidade de Corinto, nós podemos perceber que havia um desejo de Paulo de ir até Roma para se congratular com os cristãos romanos. Está logo no início do capítulo 1. E o texto que nós acabamos de ler aqui mostra que Paulo ele está falando da justificação operada por Deus em nós. A justificação, meus irmãos, ela é vista como um fato realizado. Justificação, em uma frase, tornar-se justo, é isso que Deus faz conosco. E essa ideia, ela é transferida para este capítulo, de onde se deduz logicamente que existem vários benefícios ou resultados daquela nova posição que nos é conferida pela graça de Deus. Quais foram os benefícios desta justificação que Lutero compreendeu que o justo ele é justificado pela fé e não por obras? Quando Lutero entendeu o que Paulo escreveu também em Efésios, quando Lutero entendeu o que Paulo escreveu aos Romanos, quando nós entendemos o que está escrito aqui nesta palavra de Deus, falando sobre justificação, porque é isso que Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé. Não é mediante as obras. Interessante, Paulo é taxativo: justificados, que é justificados, tornar-se justo. Mediante o que? A fé. Olha só o que Paulo diz. E o que é que acontece, meus queridos, e quais são esses benefícios?
dessa justificação operada em nós. Lutero foi beneficiado, porque Lutero era um homem em guerra contra ele mesmo. Lutero era um homem inquieto, com a sua alma era uma alma agitada, uma alma devedora, um homem que buscava a verdade, um homem que não tinha paz no coração, até que encontrou e se deparou e estudou com esta carta de Paulo aos Romanos. Mas era um homem em guerra contra o seu próprio ser. Mas quando ele entende que ele é justificado tão somente por meio da fé, e não pelas obras, não pelas indulgências, como é ensinado, isto traz um grande benefício à sua alma e ao seu coração. É por isso que Paulo vai falar aqui no capítulo 5, meus queridos irmãos, destes benefícios, que a justificação, tão somente, sola fide, tão somente pela fé, pode produzir em nosso coração. Foi o que produziu no coração de Lutero, o grande reformador. E antes dele, meus queridos irmãos, nós temos os pré-reformadores que também tentaram, como John Wycliffe, como John Hus, ou Hus, como querem falar. Então vejam de que Wycliffe e Hus também tentaram, mas o ambiente não era ainda propício. Mas foi em Lutero que a fé foi proclamada, a reforma foi estabelecida. E o que acontece, meus queridos irmãos, que um homem fugitivo do seu próprio ser, ele tem a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, e tem a oportunidade de saber os benefícios dessa justificação operada em seu coração. E talvez também isso tenha acontecido de cada um de nós. Por muitas vezes nós fomos fugitivos, por muitas vezes nós traçamos, elaboramos uma receita para chegarmos à salvação. Ou talvez você foi ensinado que você tem que fazer isso, tem que andar alguns degraus de joelho, que você tem que fazer isso e mais isso, e vai juntar crédito para a sua salvação, e que nunca era suficiente, que você tinha que fazer constantemente. Talvez você tenha aprendido com seus avós, com seus pais, com a família, com o mundo, porque se você sai aí fora e pergunta o que o homem tem que fazer para ser salvo, vai surgir muitas receitas. Você tem que fazer assim, tem que fazer assim. Mas quando aquele carcereiro perguntou a Paulo o que ele teria que fazer para ser salvo, e a resposta foi tão simples que quase ele não acredita. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Em outras palavras, será que é só isso mesmo? É só isso mesmo? Crê em Jesus? Você tem que entender a justificação que foi operada em seu coração. E isso vai trazer paz, vai trazer alegria à sua alma e ao seu coração. É isso que Paulo está ensinando, meus queridos irmãos. Quais os benefícios da justificação que foi operada pelo Espírito Santo, que Paulo nos ensina, que Lutero absorveu e disse: agora tem paz em meu coração. Lutero, no seu leito de dor, quando estava morrendo, ele disse o seguinte: feche os meus olhos no leito de dor e abro na presença do Senhor. Meus irmãos, só quem tem essa convicção é quem tem a plena convicção que foi justificado dos seus pecados e que goza da paz de Deus em seu coração. É isso que Paulo nos ensina, os benefícios da justificação. E quais são esses benefícios, meus irmãos, dessa justificação operada em nossos corações? Assim como Lutero encontrou, nós também encontramos. O primeiro benefício está aí, meus irmãos, no versículo 1: tenhamos paz com Deus. Lutero, como já disse, era um homem em guerra, assim como Paulo também. Paulo encontrou essa paz, mas era um homem que vivia em guerra, porque aquele que luta contra Deus vive em guerra e está guerreando para perder, não vai vencer nunca, porque vai lutar contra Deus. E Paulo era este homem que lutou, mas que lutou muito contra Deus, contra a igreja do Senhor, até que o Senhor o chamou de uma forma eficaz, e ele não teve como rejeitar o chamado de mestre. Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora não vai ser mais Saulo. Saulo era o nome de guerra dele, das trevas, né? Perseguir a igreja do Senhor. O nome dele vai ser Paulo.
Paulo. Olha só que diferença. Não é mais Saulo, agora é Paulo. Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Puxa, ele estava perseguindo Jesus? Estava perseguindo a igreja. Ele estava com carta para prender a igreja. Ele estava correndo atrás da igreja para lançar no cárcere, para matar os irmãos. E o Senhor diz: opa, vem cá, tu vai mudar de time agora, vai para outro time agora, time vencedor, esse não perde não, tu vai para outro time. E o Senhor arranca das trevas, traz para a luz. E Paulo agora é um homem o quê? Justificado. E ele está escrevendo aqui que ele tem paz com Deus, porque a justificação que Deus trouxe ao seu coração e que ele está ensinando à igreja, essa justificação traz paz com Deus. Foi o que Lutero encontrou, meus queridos irmãos, quando ele leu que o justo viverá pela fé, quando ele leu que ele era justificado. E os benefícios dessa justificação, isso trouxe paz ao coração de Lutero e traz paz ao nosso coração também, quando nós sabemos que somos justificados por Deus, nos tornamos justos diante de Deus. Não há mais condenação que pese contra nós, porque o Senhor Jesus Cristo já nos justificou quando derramou o seu sangue na cruz por cada um de nós, aquele sangue que nos justifica de todo pecado, que nos dá condição de fato de estarmos e gozarmos da presença do Pai. Então veja, irmãos, temos paz com Deus por intermédio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que o mundo busca não vai encontrar, porque é uma paz enganosa. Paz só existe em Jesus. Só Jesus que pode nos dar a paz. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá, porque a paz que o mundo dá é uma paz enganosa, ilusória. Mas a paz que Jesus traz ao nosso coração, essa paz, meus irmãos, nos dá a alegria de pertencer a esse Deus Todo-Poderoso. A busca, meus irmãos, pela paz, seja no âmbito internacional, industrial, familiar ou pessoal, é uma obsessão universal do ser humano. Todo ser humano, ele busca a paz. Ninguém quer a guerra, ninguém quer buscar a guerra, ninguém quer viver em guerra em casa, ninguém quer viver em guerra contra Deus, todo mundo quer viver em paz. Mas essa paz, só Cristo pode nos dar. É essa paz que Lutero encontrou, que os reformadores encontraram, que a igreja do Senhor encontrou e que vive gozando dos benefícios da justificação promovida pelo nosso Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida. Que benefícios são esses? Paz com Deus. Paz com Deus. Há um grupo, irmãos, de pessoas que dizem que o corpo é mau, por isso chicoteia seus corpos. Foi isso que Lutero fez por várias vezes, quando ainda estava em busca dessa justificação. Acreditava que o corpo era mau, se mutilavam e se jogavam e maltratavam, desde quando encontrou a paz que tanto buscava por meio da justificação do Senhor. Outros, na intenção de resolver a situação, irmãos, tentam amenizar fazendo boas obras para obter a justificação que só Deus pode nos dar. A justificação só Deus pode nos dar. Muitos estão buscando paz nas drogas, encontrar um lugar de paz, mas o destino é morte. Outros procuram a paz satisfazendo o desejo de impureza caída, de uma natureza caída, com pensamentos lascivos, que isso não vai trazer paz. Então, queridos, se nós formos de fato alcançados, justificados pelo sangue de Cristo, pelo Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus disse lá em João 14, 27, deixe-nos a paz, a minha paz vos dou, não a vos dou como o mundo dá. E o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, meus amados, ele estava ensinando aos romanos e a cada um de nós nesta noite, que a justificação, tornar-se justo, é promovida tão somente por Deus, e é em Deus que acontece essa justificação que nos traz paz ao nosso coração.
Lutero encontrou a paz quando ele encontrou a palavra de Deus, quando ele encontrou a verdade da palavra de Deus. Enquanto nós estivermos buscando livros de autoajuda e não a ajuda do alto, nós não encontraremos a paz. Enquanto nós estivermos buscando a satisfação das pessoas em uma religião, nós não encontraremos a paz, porque a paz só Jesus pode nos dar. E esta paz, irmãos, é benefício da justificação que é operada pelo Espírito Santo em nossos corações. Essa justificação traz benefícios, paz com Deus. Mas os benefícios da justificação, meus irmãos, Paulo ainda nos ensina, ainda nos traz aqui outro benefício. Em segundo lugar, além de termos paz com Deus, aí no versículo 2, nós estamos firmes na graça. Firmes na graça, versículo 2. A esta graça, no qual estamos firmes. O que é que Paulo está aqui dizendo com isso, irmãos? É que a justificação é a graça de Deus em nós. E o que é graça? Todos nós sabemos em uma frase dizer o que é graça: favor imerecido. Se é imerecido, é porque nós não merecemos, não é verdade? Não merecemos o que? A graça. Não merecemos o que? A justificação. O que é que nós merecíamos, na verdade? A cruz. Por que a cruz? Porque lá, meus irmãos, estava estabelecido o pagamento da dívida. Quando Cristo morre na cruz, Ele está pagando uma dívida que não é dele, é nossa. Quando o seu sangue é derramado, é o sangue da justificação que passa sobre as nossas cabeças. Quando o anjo da morte visitou o Egito, que era quem tinha nos umbrais das portas do povo de Deus, o sangue do Cordeiro. Quando o anjo da morte passou, que viu o sangue, aqui não. Essa casa foi justificada, foi alvo da graça de Deus. O anjo da morte não pode tocar naquela casa, porque está ali o símbolo, o sangue que simbolizava o sangue do Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aquele sangue ali nos umbrais da porta já tinha um significado muito profundo. Tipificava o sangue de Cristo, que estava nos livrando da morte. Aquela casa estava protegida, os primogênitos não iriam morrer nenhum deles. Se tivesse o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, o anjo da morte, quando passasse, não iria tocar naquela casa. Isso tem muito a nos dizer, irmãos, que é o sangue de Cristo que nos justifica. Foi o sangue derramado na cruz. Quando o cordeiro era imolado para a purificação do pecado do povo, aquele cordeiro tipificava o cordeiro pascal, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Apontava para ele. E agora não há mais necessidade de imolar os cordeirinhos, porque o cordeiro pascal morreu uma só vez para nos purificar de todo o pecado, para que nós sejamos participantes dessa justificação. E essa justificação nos traz paz com Deus, e esta justificação nos mostra que nós estamos firmes nesta graça. Paulo vai dizer, irmãos, que o primeiro Adão pecou, mas Cristo, como o segundo Adão, obedeceu toda a lei, nos garantindo acesso direto ao Pai, nos tornando justos diante de Deus. Não há benefício maior do que estar na presença de Deus. Não existe benefício maior, não existe riqueza maior do que estarmos na presença de Deus. Como falava hoje de manhã na nossa EBD, a prosperidade não é sinônimo de tantos bens que alguém possa possuir, mas a prosperidade real é aquele homem que é rico de coração, aquele homem que goza da paz com Deus. Se você tem paz com Cristo, se você foi justificado e tem paz com Cristo, não existe riqueza maior na sua vida.
Você é o homem mais próspero que alguém pode encontrar. Não vai ter ninguém mais próspero do que você, porque é uma graça que ninguém pode roubar, é uma graça que não vai desvalorizar, é uma graça que você é alcançado por ela, que vai lhe trazer paz ao coração. Pode encontrar alguém que tem muitas posses, nunca está feliz com o que tem, nunca, sempre quer mais. O cara não está feliz com o que tem, sempre quer mais. E o apóstolo Paulo disse: se tens o que comer e o que vestir, estejais contente nisso. Mas não é tão pouco para a gente ficar contente. É o que nós precisamos. Só é o que nós precisamos: o que comer e o que vestir. Estejais contente nisso. É o que precisamos. Então, meus queridos irmãos, é muito simples entendermos o quão nós devemos ser gratos a Deus por causa desse acesso. Por meio desse acesso a Deus, segue-se todas as bênçãos espirituais para a nossa vida. O autor de Hebreus, quando ele escreve em Hebreus capítulo 4, no versículo 16, ele diz: cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Uma vez justificados por Deus, meus irmãos, Ele nos dá segurança nesta graça recebida dele. Então é um benefício da justificação, é paz com Deus, é estarmos seguros nesta graça que é concedida a nós, que nós não merecemos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve mais à frente, em Romanos 8, no versículo 1, meus irmãos, Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Observe, não existe condenação, nenhuma condenação. E por que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque foram justificados por meio do sangue do Cordeiro. E o que é que isso traz? Traz paz com Deus. Se tem paz com Deus, não há condenação. Porque só existe condenação quando você não tem paz com Deus. O pecado te condena. Mas quando você foi justificado, você tem paz com Deus. Você goza dessa graça de Deus em sua vida. Foi isso que Lutero encontrou, meus queridos irmãos, que me trouxe paz ao coração. Foi saber e reconhecer o que Paulo escrevia aos romanos, que ele era justificado pela fé, que ele tinha paz com Deus, que ele foi alvo da graça de Deus, que não dependia das obras para essa justificação. Mas por fim, meus queridos irmãos, em terceiro lugar, o que nós podemos encontrar nesse texto ainda, os benefícios dessa justificação, é que estaremos esperando a glória de Deus, ainda no verso 2, versículo 2, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Só há esperança para aqueles que foram justificados. Aqueles que não foram justificados, não há esperança. Só há esperança para aqueles que justificados. E essa esperança não é dúvida. Eu tenho esperança que um dia isso aconteça. Não é esse tipo de esperança que Paulo está falando. A esperança que Paulo fala aqui é de uma confirmação. A esperança é a plena convicção que o Senhor voltará na sua parousia, na sua segunda volta, para levar todos os justificados por esta graça, por este sangue que foi derramado. Meus queridos irmãos, a reforma nos trouxe um divisor de águas, porque estava dividindo uma fé morta, uma fé mista, que misturava justificação com obras, com a participação do homem, que o homem tinha de fato uma ação nesta salvação. O Concílio de Trento também vai ratificar isso, dizer que é desta forma. Concílio promovido pela Igreja Romana. E essa não é a verdade das Escrituras. A justificação, meus queridos irmãos, está despojada das obras.
nós seremos justificados e salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Não somente sola fide, não somente por esta fé. Não é por obras. As obras são consequência de alguém regenerado e salvo por Deus. As obras é uma consequência da sua justificação. Você deve fazer boas obras, não para ser salvo, mas porque é salvo. Aí está a questão. Você não pode inverter a ordem das coisas. Agora, alguém que não faz boas obras, a Tiago vai dizer: mostra a tua fé sem as obras. Né? Como é que alguém é regenerado, é justificado, salvo por Cristo, mas não estende a mão ao caído, mas não se compadece daqueles que estão como ovelhas sem pastores? Porque foi isso que o Senhor nos ensinou. Jesus estava se compadecendo das multidões. Por quê? Porque era como ovelha sem pastor. Mas não, aquele que for salvo, beleza, deixa a turma lá, deixa ele se virar para o lado. Não é isso. Jesus se compadecia das multidões. Jesus multiplicou os pães, peixes. Jesus saciou a fome, tanto física como espiritual. Mas Jesus sempre mostrou de que o povo buscava pelo pão que perece, mas não por aquilo que permanece. Não podemos inverter a ordem. Primeiro é buscar o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Primeiro é buscar o pão do céu, para que o pão físico seja providenciado pelo Senhor, que nunca deixará faltar. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É o Senhor que nos abençoa com sua mão poderosa. Meus queridos irmãos, nós estaremos esperando a glória de Deus. Antes, por conta dos erros dos nossos pais representativos, nós tínhamos por herança a morte. Mas com a vitória de Cristo sobre o diabo, Ele nos justificou para herdar a vida, e vida em abundância prometida na sua palavra. O apóstolo Paulo, quando ele escreve lá aos Colossenses, capítulo 1, versículo 5, ele diz: por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Olha só, por causa da esperança que está reservada nos céus. Há uma esperança reservada no céu para todos que foram justificados no sangue do Cordeiro. Você já foi justificado no sangue do Cordeiro? A sua vida é dirigida pelo Espírito Santo, é Ele que controla a sua vida. Ou você ainda tenta ganhar alguns créditos para a salvação? Lutero queria fazer isso. Quando achava que o corpo era mau, se martirizava, se culpava. Quando achava que tinha que fazer muitas caridades, boas obras. Mas um dia, Lutero deu de frente com esse texto. E nesta noite também você tem a oportunidade de estar de frente com esse texto, olhando o que diz o apóstolo Paulo, dizendo que a nossa justificação é tão somente por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode nos tornar justos. Nós não podemos fazer nada para nos justificarmos. É Deus que faz isso. Mas uma vez que somos justificados, salvos por Deus, os nossos frutos têm que ser de boas obras. Compreende, irmãos? A diferença não se pode inverter a ordem. Somos feituras de Deus para as boas obras. João, lá escrevendo em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 14 e 15, ele diz: estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Razão, porque se acham diante do trono de Deus e os servem dia e noite. Aquela grande tribulação que eles passaram, veja que eles passaram por uma grande perseguição, uma grande luta, e na visão de João vem toda aquela turma lá com suas vestes brancas como sinal de pureza, de justificação, e eles estão diante do trono de Deus. E por que eles estão diante do trono de Deus? Porque tiveram as suas vestiduras lavadas pelo sangue do Cordeiro. Eles foram justificados pelo Cordeiro, por isso poderiam estar diante do trono de Deus. Olha que
Estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquejaram no sangue do Cordeiro. Vestes aqui, irmãos, é a vida. A sua vida foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Ele justificou, tornou justo. Por isso que só os justos estarão na presença de Deus. Só os justos permanecerão na presença de Deus. Só o primeiro. Não é isso? Quando diz, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Não permanecerão no dia do juízo. O justo sim, permanecerá no dia do juízo. Mas os justos não, vão cair, porque não foram justificados no sangue do Cordeiro. Então a justificação, irmãos, é tão somente pela fé. A fé no Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue por nós. Quando Lutero entendeu isso, ele quis proclamar a verdade. Mas se ele não foge, seria morto, embora tivesse carta de salvo-conduto, né? Que não poderia ninguém tirar a sua vida, mas perseguiram ele diante do grande debate que ele imaginava ter lá em Worms. Chegou lá para debater, mas quando colocaram seus livros lá, ele não teve nenhuma chance de debater teologia, porque aqueles homens tinham medo da verdade. Eles não queriam a verdade. Eles queriam continuar com seus dogmas mentirosos para aprisionar as pessoas. E Lutero diz, eu não posso ir contra a minha consciência. O que está escrito, está escrito. É a minha consciência na palavra de Deus. E ali, irmãos, é um pontapé que se inicia uma grande reforma. E nós somos alvos dessa reforma protestante. A igreja, e eu vou falar da igreja presbiteriana do Brasil, quando um americano chamado Asbel Green Simon, tendo uma aula com o seu professor de teologia, ele é chamado para esse ministério. E Deus coloca o Brasil em seu coração. E este jovem chega ao Brasil. Houve outras tentativas de implantar o presbiterianismo, não vou entrar no mérito, mas falar que Simon, ele chega no Brasil. E Deus abençoa este homem. Ele forma, ele dá o pontapé inicial da igreja presbiteriana do Brasil, no Rio de Janeiro. E começa a história, porque Deus sempre vai levantar homens para a sua obra. Lutero foi levantado para promover um avivamento na história da igreja. Quem sabe Deus não quer levantar você também neste mundo pagão, nesta sociedade caída, como um arauto do Senhor, para proclamar a verdade da palavra de Deus. Palavra que você conhece, que está em seu coração. Se você for envolvido por essa palavra, não se cale de falar da lei de Deus, da palavra de Deus. Lutero, quando foi envolvido, ele teve que compartilhar, teve que falar. Quando Simon foi envolvido, Deus colocou em seu coração o Brasil, ele não resistiu, ele veio. Formou escola, formou presbitério, formou igreja. Sua esposa morre de febre amarela, ele também morre, mas cumpriu com o seu chamado, na palavra de Deus. Então observe, meus queridos irmãos, João, ele está dizendo que os que vêm da grande tribulação lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro, razão porque se acha diante do trono de Deus. Nós só estaremos diante do trono de Deus, simplesmente, meus queridos irmãos, por causa dessa justificação. Mas não foi eu que consegui essa justificação. Não foi o pastor Silvan que se justificou. Ninguém pode fazer isso. É o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário que nos garante estarmos diante de Deus justos, sem nenhuma culpa, sem nenhuma condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo Jesus são aqueles que tiveram as suas vidas justificadas pelo sangue do Cordeiro. Meus queridos irmãos, meu amigo, minha irmã, você já foi justificado pelo sangue de Jesus? Esta palavra, meus queridos, é para todos nós. Se você não teve ainda a sua vida lavada pelo sangue no sangue do Cordeiro,
Ele morreu naquela cruz para te dar vida. Morreu para todos aqueles a quem Deus destinou para a vida. Você faz parte desta caravana dos remidos do sangue do Cordeiro. Você faz parte dessa caravana de Deus. Você foi chamado por Deus nesta noite para fazer parte do número daqueles que tiveram suas vidas lavadas no sangue de Cristo. Eu quero dizer que você foi agraciado por Deus. A graça chegou até a sua vida. Por isso, meus queridos irmãos, o que nós queremos deixar nesta noite é que a sola fide, que foi os pilares ali da igreja reformada, que foi o credo da fé reformada ali, eles tiveram que estabelecer. Só a fé, tão somente a fé, que nós somos justificados por ela. É que essa fé traz benefícios, traz justificação a nós. E essa justificação, meus queridos irmãos, é que é paz com Deus no nosso coração. Você não é um errante, você não é um fugitivo mais. Você se tornou justo diante de Deus. Agora você gosta da paz de Deus. E além dessa paz que é promovida por meio da justificação, nós estamos firmes nesta graça, diz o apóstolo Paulo. E além de estarmos firmes nesta graça, nós estaremos esperando a glória de Deus. Só espera a glória de Deus aqueles que foram justificados no sangue do Cordeiro. Meus queridos irmãos, que o Senhor possa nos abençoar nesta noite. E que possamos sair daqui com os nossos corações regozijados na presença de Deus, sabendo que a mão invisível de Deus trabalha na história do seu povo. A mão invisível de Deus agiu no Egito. Quando Moisés foi tirado do seio de sua mãe, colocado no cestinho, e depois daquele cestinho ali, Moisés, tirado das águas, é pego, é entregue à sua mãe para cuidar de Moisés. Você já imaginou isso? Está a filha de Faraó se banhando, vê aquele cestinho. Oh, que menino lindo! Ah, eu conheço uma mulher que vai cuidar bem dele. Quem é essa mulher? É a mãe de Moisés, olha só. A mão invisível de Deus trabalhando na história. Moisés, Moshe, tirado das águas, profeta de Deus, o libertador de Israel. Aí a mão invisível de Deus continua na história, meus irmãos. Antes de Moisés, deixe-me falar rapidamente de mais uma ação da mão invisível de Deus na vida de José. Um jovem vendido como escravo para o Egito, desacreditado pelos seus irmãos, por inveja, porque Deus, ele tinha intimidade com Deus. Seu pai gostava muito daquele jovem, foi vendido como escravo, foi fiel a Deus. Deus honrou a sua palavra, a sua fidelidade para com José. José foi fiel, tornou-se governador do Egito. Para quê? Para preservar a vida, meus irmãos. Uma fome, uma peste lá, uma fome terrível que ia acontecer no Egito. E Deus revela a José. José revela o sonho. É tirado da prisão, colocado como governador. Abaixo de Faraó ele mandava em tudo. No momento de 7 anos de fome, né? O que é que acontece? O Egito agora era aquele ambiente, aquele lugar, parecia a Ceasa, né? Todo mundo ia buscar alimento lá. O cereal só tinha lá, porque eles guardavam. Isso o Egito ficou rico. E quem vem nessa leva? Atrás de cereais, de comida? Os irmãos de José. Então veja, aquilo que eles intentaram para o mal de José tornou-se em bênção de Deus. A mão invisível de Deus agindo na história. Meus irmãos, e é isso que acontece. A mão de Deus agindo no meio da história. Então eu quero encerrar neste momento, rogando a Deus que continue enchendo o nosso coração desta alegria, sabendo que Deus governa toda a história e que nós somos alvos dessa justificação. E os benefícios, meus queridos irmãos, é que nós podemos ter paz com Deus. Se não fosse o sangue do Cordeiro, se não fosse essa justificação, nós não teríamos paz com Deus. Vamos orar? Com sua cabeça, vamos orar nesse instante. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer nesta noite por tua palavra.
Te agradecer porque um dia nós fomos justificados, nos tornamos justos diante do Senhor. Por isso nenhuma condenação há mais sobre nossa vida, porque o Senhor, por meio do seu sangue inocente derramado na cruz do Calvário, ó Deus, nos purificou de todo o mal, nos tornando justos. Por isso nós gozamos desses benefícios dessa justificação, que é ter paz contigo, Senhor, que é ter paz no coração e termos a plena convicção desta graça. E nós estamos esperando que um dia o Senhor volte para levar a sua igreja, para nos levar, Senhor, para o lugar que o Senhor mesmo falou que foi preparado. Ó Deus, muito obrigado. Abençoa esta congregação, abençoa os irmãos que aqui congregam, que a tua paz, que o teu amor repouse sobre cada um de nós, que vidas sejam transformadas neste lugar para a glória do teu nome. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.